Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Ivan e neste vídeo eu vou contar para vocês qual é a origem de alguns dos sobrenomes mais comuns aqui no Brasil. Você já parou para pensar que há muito tempo atrás as pessoas simplesmente não tinham sobrenome? Pois é, os sobrenomes surgiram justamente para diferenciar as pessoas que tinham o mesmo nome. Por exemplo, eu sempre me apresento aqui no canal como Ivan Lima. Mas, como muitos de vocês devem ter percebido, no começo deste vídeo, eu me apresentei apenas como Ivan. Os sobrenomes surgiram exatamente para isso, para identificar uma pessoa. Até porque, quantos Ivans vivem no mundo? Hein? Certamente existem outras pessoas com o mesmo nome que o meu aqui no Brasil. Mas poucos desses outros Ivans têm um nome completo idêntico ao meu. Eu acho que tem muito, viu? Bom, lá na Idade Média, era extremamente comum que as pessoas usassem como sobrenome a ocupação, o lugar onde moravam, as características físicas ou variações do nome do pai. Por exemplo, na Idade Média, eu poderia muito bem ser chamado de Ivan, o apresentador da Fatos Desconhecidos, ou Ivan, o ator. Se seu nome fosse João e sua profissão fosse carpinteiro, certamente te chamariam de João, o carpinteiro. Mas quando foi que começaram a dar sobrenome para as pessoas? Os primeiros a adquirirem sobrenomes foram os chineses. Algumas lendas sugerem que o Império Fuxi decretou o uso de sobrenomes ou nomes de famílias por volta de 2852 a.C. Os chineses tinham normalmente 3 nomes. O sobrenome, que vinha primeiro, e era uma das 438 palavras de um sagrado poema chinês chamado Po Chia Sin. O nome de família vinha em seguida, tirado de um poema de 30 personagens adotados por cada família. O nome próprio vinha por último. Na Roma Antiga, havia apenas um nome próprio. No entanto, em certo momento, passaram a usar 3 nomes. O nome próprio ficava em primeiro e se chamava prenome. Depois vinha um nome que designava o clã. O último nome designava a família e era conhecido como cognome. Alguns romanos acrescentaram um 4º nome, o agonome, para comemorar atos ilustres ou eventos memoráveis. Lembrando que esses foram os primeiros registros de quando a humanidade passou a usar os sobrenomes, pois não existe um consenso de uma data específica de quando os sobrenomes foram criados. Na Idade Média, por volta do século VIII, muitas pessoas eram chamadas pelo nome seguido do nome do pai, como, por exemplo, João, filho do senhor Antônio. Imagina como era enviar uma carta para alguém que morava em uma cidade do outro lado do país. Como alguém poderia herdar algo da família sem que pudesse ser identificada como herdeira? Por esses e outras dezenas de motivos que surgiram os sobrenomes. Estudiosos também acreditam que alguns sobrenomes apareceram por conta da fama de um único indivíduo. Por exemplo, sobrenomes como Severo e Franco foram criados a partir da fama de alguém que fizesse jus à qualidade relacionada a esses adjetivos. Quando você não tinha fama por algo, ou não tinha uma qualidade forte que te diferenciava dos outros, o seu sobrenome poderia ser muito bem criado pelo simples fato de ser filho de alguém. Na língua portuguesa, por exemplo, sobrenomes como Rodrigues significava que você era filho de Rodrigo, ou Fernandes, que era filho de Fernando. A obrigação de usar um sobrenome só surgiu entre os anos de 1545 e 1563, quando a Igreja Católica criou o primeiro cartório do mundo
para registrar a população. Nesse caso, o objetivo principal era evitar que parentes se casassem. Aqui no Brasil, pelo fato de ser um país que foi colonizado por Portugal, é muito comum que os sobrenomes tenham origem portuguesa. Além disso, pelo fato do nosso país ter recebido imigrantes de diferentes países durante o século XVIII e XIX, a origem dos sobrenomes brasileiros mais famosos é estrangeira. Mas então vamos ao que interessa. Você saberia me dizer qual a origem do seu sobrenome? O que ele significa? A gente separou para vocês alguns dos sobrenomes mais populares aqui no Brasil, para tentar contar um pouco das suas histórias. E que tal começar com o que parece ser o sobrenome mais popular no Brasil? O famoso Silva. Para vocês terem uma noção da popularidade desse sobrenome, existem mais de 5 milhões de Silvas em todo o Brasil. E mesmo que você não tenha esse sobrenome, com certeza conhece alguém que o tenha. Até porque 1 em cada 93 cidadãos brasileiros foi registrado com esse sobrenome. Derivado do latim, significa selva ou floresta. A tese mais aceita é a de que o sobrenome teve origem no século XI, na Torre e Honra de Silva, o solar de uma família de nobres do Reino de Leão, uma das antigas monarquias ibéricas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, boa parte deles carregava o sobrenome, que foi adotado também por escravos e por crianças órfãs. O Silva também foi adotado por imigrantes que chegaram ao Brasil e queriam começar uma vida nova sem manter um vínculo com o passado. Detalhe que o sobrenome da Silva é uma variação do Silva e também é bastante comum entre os brasileiros. Santos também é um sobrenome muito comum no Brasil, tanto que existe até a cidade de Santos e um time de futebol com o mesmo nome. A palavra vem do latim sanctorum e quer dizer todos os santos. Esse sobrenome era muito comum ser dado às pessoas que nasciam no dia 1º de novembro, no dia de Todos os Santos. Aqui no Brasil, considerado o segundo sobrenome mais popular, foi atribuído aos portugueses que se estabeleciam na província da Bahia de Todos os Santos. O sobrenome também foi adotado pelos escravos que ali residiam após a abolição da escravatura, em 1888. O terceiro sobrenome mais popular aqui no Brasil é Oliveira. E como muitos de vocês devem imaginar, sim, Oliveira faz referência à árvore da azeitona. Existem duas possibilidades para as origens do sobrenome. Uma é que as pessoas que moravam em locais próximos às árvores de oliveira adotaram o nome em Portugal. Outras é de que judeus, forçados ao catolicismo, adotaram esse sobrenome para que não fossem perseguidos na região. Aparentemente, a primeira pessoa a ter esse nome foi um homem chamado Pedro Oliveira, uma pessoa extremamente rica que vivia em Évora, em Portugal, cidade conhecida pela diversidade de olivais. Estima-se que cerca de 3,8 milhões de brasileiros carregam esse sobrenome, com uma maior concentração na região Nordeste. O quarto sobrenome mais popular do Brasil é o Souza, com Z ou Souza com S. Dois sobrenomes que, apesar da pequena diferença, têm a mesma origem. Dizem que o sobrenome é derivado da palavra Sacha, que em latim significa rocha. Mas o que isso tem a ver com Souza? Bom, no decorrer da história, a palavra latina sofreu uma mudança e foi, digamos assim, aportuguesada e mudada para salsa. Depois mudou mais uma vez para Souza. E só aqui no Brasil que o sobrenome ganhou a versão com a letra Z. Já o Rodrigues, como eu expliquei anteriormente, significa o filho de Rodrigo, já que antigamente o sufixo ex era usado para designar a filiação. Como Rodrigo era um nome extremamente comum em Portugal, o Rodrigues se tornou uma maneira de ligar as pessoas descendentes de um importante patriarca com esse nome.
Na versão espanhola, o equivalente a Rodríguez é Rodrigues com Z, sobrenome que é muito comum em países de colonização espanhola. O mesmo acontece com Alves, que tem origem portuguesa e é uma variante do nome Álvares, que por sua vez é um sobrenome patronímico que significa filho de Álvaro. Você conhece alguém com o sobrenome Ferreira? Existe uma curiosidade interessante sobre esse sobrenome. Considerado o terceiro sobrenome mais comum de Portugal, as suspeitas são de que sua origem seja toponímica, o que quer dizer que tem relação com alguma região. Ferreira quer dizer algo como que vem da terra rica em ferro. Ferreiro, a pessoa que trabalha com ferro. Só que esse sobrenome não se limita apenas a Portugal e ao Brasil. Na verdade, Ferreira é um dos sobrenomes mais populares do mundo. O sobrenome Smith, que é um dos mais populares nos Estados Unidos, possui o mesmo significado que o Ferreira, que usamos aqui no Brasil. O meu sobrenome Lima não é tão popular quanto Silva Santos Oliveira, mas ainda assim é muito comum no Brasil. E Lima faz referência a uma região, pois quer dizer aquele que pertence ao rio Lima, ou aquele que atravessou o Rio do Esquecimento. Para quem não sabe, o rio Lima nasce na Espanha, passa por Portugal e finalmente deságua no Oceano Atlântico. Portanto, as famílias que viviam perto desse rio passaram a associá-lo a seu nome, e daí surgiu o sobrenome Lima. Eu poderia ainda citar outras dezenas de sobrenomes e suas origens, como Martins, Pereira, Moraes, Gomes, Rocha, Dias, Barbosa, Nascimento, Machado, Andrade e por aí vai. Mas esse trabalho eu vou deixar para você. Então, o que eu quero pedir para que você procure sobre a origem e o significado do seu sobrenome e que nos conte aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a história do seu sobrenome. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos, hein? Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!